Durante muito tempo, o seguro foi uma das áreas mais estáveis e discretas da economia. Não era empolgante, não crescia rápido, e esse era o objetivo. Ele funcionava. Os riscos eram locais, raros e geralmente independentes. Tempestades não ocorriam em todos os lugares ao mesmo tempo. Guerras eram regionais e cadeias de suprimentos falhavam só ocasionalmente. Nesse mundo, o risco era previsível e podia ser precificado, permitindo às seguradoras distribuir perdas entre milhões ao longo dos anos. Nos últimos anos, as condições que mantinham esse sistema começaram a se deteriorar. Só em 2023, os Estados Unidos foram atingidos por 28 desastres climáticos e meteorológicos, causando mais de US$ 1 bilhão em prejuízos. Nas últimas 4 décadas, a média foi inferior a 9 por ano. Risco climático, conflitos geopolíticos, volatilidade financeira e pressão demográfica se acumulam, dificultando prever e precificar riscos. Assim, as seguradoras perdem confiança nos dados e reduzem a cobertura. Isso ocorre em áreas sujeitas a desastres, onde proprietários são excluídos ou são inviabilizados pelos preços, mesmo com a casa sendo seu bem mais valioso. Nos Estados Unidos, cerca de 6 milhões de proprietários estão sem seguro, somando US$ 1,6 trilhão em propriedades desprotegidas. Isso pode parecer imprudente, mas mostra como o seguro ficou caro. Os custos do seguro residencial subiram cerca de 10 a 12% em um ano. No Canadá, os custos de reconstrução aumentaram mais de 50% após a pandemia, enquanto o resseguro, que é o seguro do qual as seguradoras dependem, ficou dramaticamente mais caro após anos de grandes prejuízos. Essa pressão não afeta só o setor de seguros, pois com custos maiores e seguro inacessível, você percebe o impacto. O crédito fácil desaparece, os custos do dia a dia aumentam e riscos que antes eram compartilhados por toda a sociedade acabam recaindo sobre você. Isso é só parte da história, pois o seguro não só paga indenizações, mas também define o que pode ser construído, financiado, transportado ou cultivado em larga escala. Se não pode ser segurado, bancos não emprestam, investidores não financiam e reguladores podem impedir a operação. Nesse sentido, o seguro não é apenas proteção, é uma permissão econômica. Então, como sempre, temos algumas perguntas importantes para responder. O que o seguro realmente faz pela economia? Por que isso está desmoronando agora? E como fica a economia em um mundo onde o seguro não funciona mais? O que importa é que as regras do jogo são feitas de forma que, em média, os jogadores percam um pouco a cada vez que jogam. Se esse processo se repetir muitas vezes, com jogadores suficientes, essas pequenas perdas se acumulam. Com o tempo, o cassino não precisa prever resultados. O volume e o tempo fazem o trabalho. Do mesmo modo, seguradoras não precisam saber se uma casa pegará fogo ou uma carga afundará. Algumas vão, a maioria não. Se as perdas em milhões de apólices forem lentas e previsíveis, os prêmios coletados podem cobrir as indenizações pagas aos poucos azarados. Em muitos seguros, indenizações e prêmios se equilibram com o tempo. Isso não é falha, mas sim o próprio modelo de negócio. Prêmios são coletados antecipadamente, muito antes das indenizações. Isso gera grandes reservas de capital nos balanços das seguradoras por longos períodos, fazendo o negócio se assemelhar mais à gestão de ativos do que a seguro. Esse dinheiro é investido em ativos pouco atraentes, como títulos do governo, dívidas de alta qualidade e instrumentos de curto prazo, em vez de ficar parado na conta bancária. Os retornos são modestos, mas com dezenas ou centenas de bilhões de dólares, poucos pontos percentuais já fazem diferença. Nos Estados Unidos, seguradoras de propriedade e acidentes têm mais de US$ 1,4 trilhão na economia. Esse dinheiro está financiando projetos do governo, novas moradias, infraestrutura e dívidas corporativas, coisas que a maioria das pessoas nunca associa ao seguro. O que significa que o seguro não se resume a pagar indenizações. Ele subscreve grande parte da atividade econômica diária, mudando o que está em jogo. Se algo não pode ser segurado, geralmente também não pode ser construído, plantado, transportado ou financiado comercialmente. Isso também impacta a economia ao definir quais atividades são viáveis. Por exemplo, o crédito imobiliário depende do seguro, pois bancos não emprestam com garantias sem seguro. Se as seguradoras recuam, os credores recuam junto com elas. E quando o crédito fica mais restrito, a demanda enfraquece. Com o tempo, os valores dos imóveis caem, mesmo para casas que nunca pegam fogo ou alagam.
O mesmo ocorre na produção de alimentos, onde o seguro agrícola permite que agricultores tomem empréstimos, plantem e assumam riscos sazonais em escala comercial. Sem isso, a agricultura fica mais conservadora ou inviável para pequenos produtores. O seguro também influencia o comércio global. Navios mudam de rota porque as seguradoras decidem que um trecho do oceano não pode mais ser precificado de forma barata no Mar Vermelho. Os prêmios de risco de guerra dispararam após ataques a navios cargueiros. Em alguns casos, de cerca de 0,3% do valor de um navio para até 1% por viagem, acrescentando centenas de milhares de dólares a uma única travessia. Para muitas rotas, a cobertura se tornou proibitivamente cara ou simplesmente indisponível. Assim, os navios desviaram milhares de milhas ao redor da África, desacelerando o comércio e aumentando os custos em toda a cadeia de suprimentos global. Os economistas chamam o seguro de bem complementar, pois seu valor depende das coisas que possibilita, não é isolado. Se você quiser a maneira mais simples de pensar sobre isso, imagine o seguinte: se a gasolina de repente custasse $100 o litro, os carros perderiam praticamente todo o seu valor. Os veículos continuariam existindo, mas o sistema que lhes dá utilidade colapsaria. O mesmo vale para o seguro. Sem ele, casas, fazendas, fábricas e navios não somem imediatamente, mas sua utilidade econômica se perde gradualmente. Isso já é perceptível. Veja a Califórnia e a Flórida. Ambas se tornaram potências econômicas, fazendo algo que parece um pouco insano, construindo em lugares onde provavelmente não deveriam. A Califórnia cresceu em áreas sujeitas a incêndios e terremotos, e a Flórida ergueu cidades em regiões vulneráveis a furacões. Nada disso deveria ter funcionado, mas foi possível graças ao seguro. Transformou riscos antes incontroláveis em algo possível de precificar e planejar. Incorporadores construíram, bancos financiaram e famílias compraram casas, confiando que incêndio ou furacão não as arruinaria financeiramente. Por décadas, esse sistema sustentou grande crescimento econômico, mas agora, com as seguradoras recuando, o motor funciona ao contrário. O crédito seca, pois bancos não emprestam sem seguro. Em seguida, a construção desacelera e o valor das casas cai, mesmo onde ainda não houve incêndio ou inundação. O que leva à próxima pergunta: se o seguro é tão essencial, por que está ficando mais caro e difícil de obter em tantos setores? Para responder, é preciso entender como o seguro avalia e precifica o risco, pois ele se baseia na história. Seguradoras avaliam mapas de enchentes, ciclos de incêndios e tabelas de mortalidade para precificar riscos. A premissa é simples: o futuro será parecido o bastante com o passado para que esses preços continuem fazendo sentido. Durante a maior parte do século XX, essa suposição era válida, mas hoje não reflete mais a realidade das seguradoras. Nas últimas décadas, os desastres climáticos mais que dobraram. Ao mesmo tempo, desastres naturais provocados pelo homem, como enchentes e secas agravadas por ações humanas, quase triplicaram. Os prejuízos não estão apenas aumentando, eles também estão ocorrendo com mais frequência em novos lugares e com menos aviso prévio. Em partes do norte da Califórnia, a temporada de incêndios florestais agora inicia mais de 10 semanas antes do que nos anos 90, rompendo padrões sazonais usados pelas seguradoras. Da mesma forma, a área queimada por incêndios florestais na Austrália cresceu muito nas últimas 3 décadas. E na Europa, tempestades repetidas transformaram 2024 em um dos anos mais chuvosos desde o início dos registros, nos anos 50, fazendo com que rios em grandes partes do continente ultrapassassem níveis não vistos há décadas. Só isso já seria suficiente para sobrecarregar o sistema. O clima não é o único desafio das seguradoras. Outros problemas surgem simultaneamente. Outro fator é o resseguro, já que seguradoras não assumem todos os riscos sozinhas. Elas transferem as maiores e mais raras perdas para resseguradoras globais, como Munich Re, Swiss Re e Hannover Re, que funcionam como seguradoras das seguradoras. Mas, na última década, essas empresas vêm absorvendo golpe após golpe. De 2017 a 2024, as perdas seguradas globais por catástrofes naturais superaram 100 bilhões de dólares americanos em todos os anos, exceto um, com vários anos registrando valores ainda maiores. Após anos de pagamentos,
As resseguradoras responderam da única forma possível, aumentando drasticamente os preços, endurecendo os termos e se retirando completamente das regiões mais arriscadas. Para as seguradoras primárias, isso gera uma escolha difícil: aumentar rápido os prêmios, reduzir cobertura ou abandonar mercados. É o que ocorre nos mercados imobiliários da Califórnia, a Flórida, onde seguradoras já saíram ou suspenderam novos negócios. Mas a pressão não para por aí. Por anos, as seguradoras conseguiram sobreviver com margens de subscrição apertadas porque os mercados financeiros estavam excepcionalmente calmos. Juros baixos, pouca volatilidade e alta dos ativos tornaram a renda dos investimentos confiável. Mas agora, essa proteção enfraqueceu. Taxas de juros mais altas aumentaram os rendimentos, mas também elevaram a volatilidade do mercado e expuseram perdas nas carteiras de títulos existentes. Ao mesmo tempo, a inflação elevou fortemente os custos de reconstrução. Nos Estados Unidos, os custos de construção e materiais já superam em 40% os valores pré-pandemia. Ou seja, cada sinistro segurado fica mais caro para ser pago, mesmo que o número de solicitações permaneça o mesmo. Somando tudo, as seguradoras agora estão sendo pressionadas de todos os lados ao mesmo tempo. E, mais importante ainda, elas estão enfrentando riscos que se acumulam, se sobrepõem e se reforçam mutuamente. Uma onda de calor severa pode provocar incêndios florestais que desestabilizam os mercados imobiliários e pressionam a cobertura de seguros. À medida que a cobertura diminui, o crédito fica mais restrito e o estresse se espalha para os mercados de crédito. A inflação aumenta os custos dos sinistros em todas as áreas, tornando riscos antes gerenciáveis em um estresse sistêmico que o seguro não foi feito para suportar de uma vez. O que ocorre com o seguro de propriedade está acontecendo com o de saúde. Nos Estados Unidos, os gastos com saúde superam 5 trilhões de dólares anuais, cerca de 18% do PIB, com custo per capita mais que o dobro de outras economias avançadas. Para as seguradoras, isso aumenta a diferença entre o arrecadado pelas apólices e o custo real do cuidado. Medicamentos como Ozempic, Wegovy e Mounjaro revolucionaram o tratamento de diabetes e obesidade, mas têm custos recorrentes que podem chegar a dezenas de milhares de dólares por paciente. Ainda mais extremos são os novos tratamentos com terapias genéticas e contra o câncer, alguns com preços únicos que ultrapassam 2 milhões de dólares. Só em 2024, a Sun Life Financial teve que cobrir 47 solicitações individuais, cada uma ultrapassando 3 milhões de dólares. Ao mesmo tempo, as populações envelhecem, elevando os sinistros em todas as carteiras de seguros e impactando diretamente os preços cobrados pelas seguradoras. Entre 2000 e 2023, os prêmios médios de seguro-saúde familiar nos Estados Unidos mais do que quadruplicaram, mesmo com a inflação geral tendo aumentado cerca de 80% no mesmo período. Mesmo com esses aumentos, o crescimento dos sinistros não foi totalmente compensado. Com prêmios mais altos, o sistema se enfraquece. Clientes saudáveis tendem a deixar a cobertura nos mercados individuais, restando às seguradoras um grupo menor, mais doente e com sinistros médios mais altas. Habitação, saúde, agricultura e comércio seguem o mesmo padrão, levantando a pergunta mais desconfortável. Se o seguro não absorve mais o risco como antes, quem assume as consequências? Quando o seguro falha, o risco é repassado para outros. Com o aumento dos custos, grandes empresas conseguem absorvê-los ou negociar melhor a cobertura, enquanto pequenas empresas geralmente não conseguem. Isso é importante porque planos empresariais ainda são a principal fonte de seguro de saúde para a maioria dos americanos. Quando pequenas empresas não conseguem pagar, funcionários vão para planos individuais mais caros e com menos cobertura ou trocam de emprego por quem oferece seguro. No setor habitacional, o aumento do seguro transfere o risco das seguradoras para os proprietários. Em mais de 150 CEPs nos Estados Unidos, ao menos um em cada 10 proprietários perdeu o seguro em 2022 por parar de pagar os prêmios, mesmo com as casas intactas. Cancelamentos se concentraram na costa da Carolina do Sul, em locais como Hilton Head, Charleston e Myrtle Beach, devido ao maior risco de furacões. Também foram altos em partes da Califórnia, Arizona e Virgínia Ocidental, regiões cada vez mais expostas a incêndios, enchentes e calor extremo.
Mesmo para quem quer pagar, o seguro está cada vez mais indisponível. A State Farm, maior seguradora residencial da Califórnia, parou de emitir novas apólices em 2023 devido ao risco de incêndios florestais. A Farmers Insurance deixou o mercado da Flórida por considerar o risco difícil de gerenciar. Em março de 2024, a State Farm anunciou que não renovaria 72 mil apólices de seguro residencial na Califórnia, pouco mais de 2% de suas apólices no estado. Devido à inflação, exposição a catástrofes e custos de resseguro mais altos, seguradoras privadas recuam, forçando governos a suprirem essa falta, não só na habitação. Nos Estados Unidos, o seguro de saúde oferecido por empregadores, que cobre cerca de 165 milhões de pessoas, depende bastante de subsídios fiscais. Nos Estados Unidos, o seguro de saúde do empregador, que cobre cerca de 165 milhões de pessoas, depende muito de subsídios fiscais. Em alguns outros lugares, os governos vão além, atuando como seguradores de última instância ou obrigando os mercados a continuarem operando. Na Itália, uma nova lei que entrou em vigor em janeiro de 2025 agora exige que todas as empresas comprem seguro contra riscos naturais, como enchentes e deslizamentos de terra, ao mesmo tempo em que obriga as seguradoras a oferecerem essas apólices. É a primeira lei desse tipo na Europa, introduzida depois que as perdas relacionadas ao clima no país aumentaram cerca de 2,9% ao ano, entre 2009 e 2023. Mas a lei não apenas torna o seguro obrigatório. A Itália criou o resseguro estatal, permitindo que seguradoras ofereçam apólices sem arcar sozinhas com perdas catastróficas. Na prática, isso significa que parte do risco é transferida das seguradoras para o setor público, o que mantém a cobertura disponível, mas também enfraquece o sinal de preço que normalmente desencoraja comportamentos de risco. Com o tempo, isso pode incentivar mais construções em áreas de planície de inundação e regiões propensas a deslizamentos, partindo do pressuposto de que as perdas serão cobertas de uma forma ou de outra. O resultado é um ciclo em que o risco aumenta, os custos acompanham, e os fundos públicos são chamados a absorver choques cada vez maiores, o que expõe o problema mais profundo. À medida que os riscos aumentam e o seguro se torna mais difícil de sustentar, o modelo tradicional começa a ceder. Prêmios crescentes não são viáveis indefinidamente, nem esperar que governos arquem com perdas ilimitadas. Por isso, seguradoras e formuladores de políticas buscam alternativas. Uma opção é o seguro paramétrico. Apólices que pagam automaticamente quando um gatilho predefinido é atingido, como níveis de chuva, velocidade do vento ou limites de temperatura. Pagamentos são feitos com base em dados verificados independentemente, não em avaliações de danos. É mais rápido, previsível e fácil de precificar, mas exige modelos mais sofisticados e ainda não é amplamente usado. Outra abordagem busca reduzir, não só transferir, o risco. Seguradoras podem reduzir prêmios para quem investe em barreiras contra enchentes, materiais resistentes ao fogo ou infraestrutura à prova de clima, desde que os modelos de precificação reflitam com precisão a redução real do risco. Ninguém pode prever como isso vai acabar, nem os economistas. Se os desastres se tornarem mais frequentes e os riscos se acumularem, o seguro vai diminuir, recuar e reajustar preços. E quando o seguro e os governos não conseguirem mais arcar com o risco, ele se concentrará e recairá sobre quem menos pode suportá-lo. Esse é o verdadeiro risco de um mundo inassegurável. Um mundo inassegurável não é só mais perigoso, é mais desigual, frágil e menos disposto a correr riscos essenciais para o crescimento.